Fala pessoal, hoje vim gravar esse vídeo para falar para vocês sobre algo que Deus colocou no meu coração, que é extremamente importante para as nossas vidas como cristãos. Entendendo que estamos ligados na videira que é Jesus, somos ramos dessa videira que estão aí para dar frutos. E essa é a nossa missão, dar fruto e que esse fruto permaneça, como está em João 15:16. Então, vamos caminhar por essa palavra em João 15, iniciando sobre essa videira, e vamos percorrer sobre esse assunto que é explanado em todo esse capítulo de João. Eu sou a videira, vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim não podeis realizar obra alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Então esses ramos são juntados, lançados ao fogo e queimados. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis o que desejardes, e vos será concedido. O que glorifica meu Pai é que deis fruto em abundância, e assim sereis verdadeiramente meus discípulos. Ao ler essa palavra, a gente consegue perceber claramente o que é dar glória ao Pai. Na verdade, a palavra vai dizer sobre dar frutos. Isso que realmente glorifica ao Pai. E isso é uma questão muito importante e interessante que a gente tem que entender, porque através disso, isso pode mudar a nossa perspectiva de vida do que realmente é dar glória ao Senhor, porque muitos se perdem nessa questão. E para dar glória a Deus, só exige-se uma coisa: dar fruto. E esse fruto permanecer no Senhor. A videira, ela tem ramos, e esses ramos precisam gerar frutos. E esse fruto realmente vai ser glorificado, o nome do Senhor. Através dos nossos frutos, através daquilo que a gente gera na nossa vida, isso tudo vai ser como um testemunho para que as pessoas vejam o quão grande é o Deus que a gente serve. E como dar fruto se a gente é uma geração de aparência? Uma geração, principalmente geração Z e geração Alpha, que são gerações que já nasceram num contexto tecnológico muito mais avançado. E essa geração está muito habituado a mostrar o que não é, a ter as coisas e não ser. E isso realmente interfere no propósito de Deus, porque Deus fala muito claramente sobre dar glória a Ele, gerando frutos. Uma geração de aparências pode ser chamada de uma geração de plástico, que só aparenta ser algo, mas que não tem nada interno a oferecer. Uma geração que tem como principal propósito o lifestyle, o estilo de vida a ser mostrado para a sociedade. Sim, as redes sociais elas têm uma importância muito grande para essa geração, onde se mostra uma vida que não existe, uma vida de esbanjamento, uma vida onde há a amostra daquilo que eu tenho, mas não daquilo que eu sou. Não interessa o que eu sou. Na verdade, para essa geração interessa aquilo que eu tenho para mostrar. E isso é uma cultura do plástico, uma cultura que infelizmente gera comparação, que gera ansiedade e depressão. Infelizmente, os frutos, eles não estão claros. Na verdade, a gente consegue ver muito o que a pessoa tem, mas não aquilo que ela multiplica em sua vida. Então, qualquer um pode aparentar ser algo e ser totalmente diferente no seu coração. Isso é extremamente complicado diante daquilo que a gente vê à luz da Bíblia, o que a palavra diz sobre aquilo que somos chamados para ser. Na verdade, a Escritura vai falar muito claramente sobre quem nós somos, sal da terra e luz do mundo. Pessoas que realmente têm que mostrar de quem são, qual é a sua essência, a que mundo eles pertencem, porque não somos daqui. Claramente a Bíblia vai falar muito sobre isso, mas temos por incumbência mostrar de que reino pertencemos, de qual Senhor a gente serve. Então, voltando a esse tema, a gente como ser humano caído, infelizmente a gente não tem condição de gerar vida em nós mesmos. Na verdade, as Escrituras vão falar sobre nós seres humanos
sermos destituídos da glória de Deus pelo nosso pecado. Sim, longe do Senhor não temos vida para oferecer para ninguém. As nossas palavras, elas têm morte. Na sociedade vemos pessoas que são seguidas por milhões de pessoas. E se a gente for olhar o que é o fruto dessa pessoa a ser seguida, na verdade o fruto dela é um fruto de morte, porque está longe do Senhor. A palavra vai dizer muito claramente: sem mim nada podeis fazer. Sem o Senhor, desligados do Senhor, a gente não pode oferecer nada. E para acabar de agravar, somos uma geração, como eu já falei, uma geração de plástico, uma geração que, mesmo a gente sendo alguém que não pode gerar vida em si, nossa geração, ela intensifica mais isso. Nossa geração, ela não está preocupada com fruto, ela está preocupada com as aparências. Então, não se preocupa sobre o que é a essência daquela pessoa famosa. Se preocupa sobre o que aquela pessoa famosa tem. Então, isso é muito complicado e é nessa questão que eu quero chegar. Somos como impuro, todos nós. Todos os nossos atos de justiça são como trapo imundo. Murchamos como folhas e como o vento, as nossas iniquidades nos levam para longe. Por essa palavra, a gente consegue entender. Se estamos em Cristo, não importa em que geração eu estou sendo incluso. Não importa se eu sou da geração X, Y, Z, Alfa. Não importa em que momento eu nasci. Na verdade, eu fui posto para o hoje. Deus me ergueu neste lugar, na minha área de atuação, para que eu pudesse honrá-lo e gerar frutos que realmente permanecessem. Mas esses frutos só podem gerar vida se eu estiver ligado na videira, que é Jesus. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. As Escrituras vai narrar, em Gênesis, a vontade do Pai de crescermos e multiplicar. Isso foi uma ordenança do Senhor para cada um de nós. Mas também temos que levar não só para o lado físico, onde a multiplicação seriam pessoas a serem geradas, não. Temos que levar também para a importância dessa fala no sentido espiritual, onde o crescimento seja andar ao lado do Senhor, crescer na graça e no conhecimento de Deus. Mas não só isso, a palavra vai falar sobre multiplicar. Essa multiplicação só funciona se estivermos ligados na videira que é Jesus. Pois, como eu já falei anteriormente, nós não temos nada de bom a oferecer a ninguém. Na verdade, a gente, como ser humano caído, sem Jesus, sem o nosso Deus e Salvador, nós não podemos oferecer nenhum fruto que seja gerador de vida. Na verdade, nós só podemos oferecer morte. Mas ligado a Jesus, a gente pode cumprir esse propósito do Senhor, que é multiplicar. Sim, a multiplicação ela acontece na nossa vida. Ligado na videira, a gente, com os nossos atos, as nossas palavras têm potencial de gerar vida. As nossas atitudes, elas realmente podem impactar vidas. Da glória a Deus é justamente eu ter frutos. E esses frutos serem frutos de vida. Esses frutos realmente gerarem mudança na vida das pessoas, impactar vidas e pessoas, gerações e tantas pessoas. Ao serem mudadas, elas terem a possibilidade de também ser geradoras de vida. Então isso tudo vai gerando uma cadeia. A vontade do Pai é justamente essa. Assim como aconteceu em Atos, a gente vai ver o que Jesus gerou, foi vida. Aqueles apóstolos geraram vida. E estamos aqui hoje, há mais de 2000 anos, num cristianismo que foi gerado por Jesus. Porque ele estava ligado no Pai. Então que você possa estar ligado no Senhor, na videira. E não ser como um ramo de plástico, mas ser como um ramo que gere fruto, fruto digno de arrependimento, para que haja realmente multiplicação na vida das pessoas, para que você seja um gerador de vida. Que Deus abençoe você e fique com Deus.